queridos, vamos dar continuidade à nossa revisão. A professora Lúcia começou a revisão conversando com a gente, lembrando, né, de todos os conteúdos que nós vimos nesta unidade. Então, vou começar conversando sobre a cultura popular. A cultura popular é uma forma de manifestação cultural intrinsecamente relacionada ao anônimo, ao coletivo, ao espontâneo, à tradição e à oralidade. A professora Lúcia, na hora da interatividade, deu um exemplo fantástico. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. A gente não sabe quem compôs, mas Garota de Ipanema nós sabemos. Então, a cultura popular é isso, a gente não tem ideia de quem criou, de quem elaborou, e ela é passada, né? Para Luiz Câmara Cascudo, é possível interpretar a cultura popular como resultado da sabedoria oral, memória coletiva anteposta aos conhecimentos transmitidos pela ciência. Ela é transmitida oralmente, as pessoas falam, né, a cultura popular. Para pensar a cultura popular no mundo contemporâneo, necessário se faz perceber que esta não é estática, tampouco isenta das influências do mundo, e que esta, por sua vez, reflete, reproduz e assimila a realidade. Cultura é a transmissão de conhecimentos cultivados através de palavras, gestos, costumes, ritos, histórias, tradições e suas mais diversas manifestações de um povo. Dança, música, literatura, folclore, arte. Olha quanta coisa tem, né, como um espelho da nossa cultura popular. A nossa cultura popular, ela mostra quem nós somos enquanto sociedade, enquanto pessoas, né, enquanto integrantes de um meio, de um grupo. Né? Então, a partir das nossas mostras culturais, a nossa dança, a nossa música, as nossas artes plásticas, nós mostramos quem nós somos. E a gente vai comentar agora de novo sobre um elemento muito importante chamado apropriação cultural. É um conceito da antropologia que significa o uso de elementos de uma cultura minoritária por outra dominante, e que podem ser símbolos, costumes, vestimentas, objetos, comportamentos, hábitos, expressões artísticas, entre outras coisas. Uma das consequências mais marcantes da apropriação cultural é a descaracterização de algum elemento de determinada cultura. Quando se retira algo do seu contexto cultural e atribui-lhe outro significado, esse elemento perde o seu valor original, esvaziando o seu sentido genuíno. Então, um exemplo dessa apropriação cultural é o uso de acessórios ou vestimentas de origem africana, chamadas pela indústria da moda de étnicas. Na maioria das vezes, modelos de diferentes etnias desfilam com vestimentas ou penteados de outras culturas. Assim, exclui seus próprios indivíduos pertencentes àquela cultura e que produzem aqueles elementos. Então, é justamente isso, se apropriar indevidamente, né? Colocar uma pessoa utilizando um adereço só porque eles chamam, como a indústria da moda chama de étnico, né? É um elemento étnico e desacreditando assim o real conceito daquele elemento. Nós conversamos também sobre as festas populares. E as nossas festas populares mais conhecidas são o Carnaval e a festa junina, né? São as festas mais conhecidas no Brasil e no mundo e que a gente mais se diverte também. Inclusive, saudade, né, dessas duas festas que o Covid tirou da gente, mas em breve eles voltam. E a literatura popular brasileira? A literatura de cordel foi popularizada no Brasil por volta do século XVIII. Também ficou conhecida como poesia popular, porque contava histórias com os folclores regionais de maneira simples, possibilitando que a população mais simples entendesse. A gente até teve uma participação da professora Joyce, que conversou com a gente sobre o que é a literatura de cordel, né, que é uma poesia popular, né? E ela era feita com uma linguagem popular, para que todas as pessoas pudessem entender. E as danças folclóricas, hein? As danças brasileiras, elas surgiram da fusão das culturas europeia, africana e indígena, aliada às manifestações oriundas do próprio país. A dança é uma expressão artística considerada um elemento fundamental para a cultura local e, sobretudo, mundial. A dança, ela caminha junto com a história da humanidade, né? Então, por conta de termos influências indígenas, africanas, europeias no nosso processo de colonização,
a gente acabou abraçando tudo isso. E isso refletiu também nas nossas danças folclóricas. No Brasil, muitas danças tiveram grande destaque e se tornaram atrações populares, como as danças folclóricas, por exemplo, né? Então, agora a gente vai conversar um pouco sobre a arte e cultura africana. A gente também falou sobre isso nas nossas aulas, né? O Brasil ele tem uma história marcada por uma grande contribuição da cultura indígena e africana. A identidade nacional do povo brasileiro passa por essas duas etnias. A gente vai ver novamente o vídeo da professora Isabel, que ela vai comentar um pouco sobre o conceito da chegada dos africanos no Brasil. Alunos, eu sou a professora Isabel Saraiva, do componente curricular de História, e estou aqui para a gente conversar um pouco sobre a chegada dos africanos no nosso território, aqui no Brasil. Eles chegaram por volta de 1550 a 1560, e eles vieram principalmente para trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar. Esses africanos escravizados vinham em condições muito difíceis para o nosso território, dentro dos chamados navios negreiros. O fato é que o tráfico de africanos rendia muito para os portugueses e por isso foi incentivado. Além disso, os escravizados africanos já estavam mais familiarizados com as técnicas de produção capitalistas que os portugueses usavam naquela época. É importante lembrar que eles foram escravizados, viviam em condições difíceis aqui no nosso território, mas que eles não deixaram de resistir. E onde a gente percebe essa resistência? Nem sempre pelo uso da força, mas eles fizeram, por exemplo, com que a cultura deles se unisse à nossa. Eles eram proibidos de praticar a sua dança, a sua língua, a sua culinária. Mesmo assim, eles iam inserindo isso no cotidiano, através ali da religião disfarçada, onde eles adoravam os seus deuses por meio dos santos católicos, fazendo as substituições, onde eles pegavam ali o que eles tinham acesso e mantinham ali elementos da sua culinária e também através da resistência aí pelo uso da sua língua, que acabou se incorporando à nossa, certo? E também hoje há um revisionismo, ou seja, os historiadores, eles repensam a trajetória dos africanos aqui no Brasil, dizendo que eles trouxeram muito conhecimento também para o nosso território e que o conhecimento que eles possuíam foi fundamental para que a agricultura ocorresse aqui no Brasil. Então, a gente pode dizer que os escravizados africanos que vieram aqui para trabalhar em péssimas condições acabam sendo um elemento fundamental da formação da nossa identidade. Espero ter contribuído com a aula e aguardo outras oportunidades. Até mais! Então, a gente viu aí, conforme a professora Isabel falou para a gente, como eles foram inserindo a cultura deles, né, os africanos, no meio onde eles estavam. Moleque, quiabo, fubá, caçula e angu, cachaça, dengoso, quitute, berimbau e maracatu. Todas essas palavras do vocabulário brasileiro têm origem africana ou referem-se a alguma prática desenvolvida pelos africanos escravizados que vieram para o Brasil durante o período colonial e imperial. Elas expressam a grande influência africana que há na cultura brasileira. O fato das escravas africanas terem sido responsáveis pela cozinha dos engenhos, fazendas e casas grandes do campo e da cidade permitiu a difusão da influência africana na alimentação. São exemplos da influência culinários na influência africana: o vatapá, o acarajé, a pamonha, o munguzá, caruru, quiabo e chuchu. Também foram trazidos da África como pimentas, leite de coco e azeite de dendê. Olha só os temperos que vieram da África, né? Leite de coco, azeite de dendê, pimenta, que é o baiano, né? A pessoa que mora em Salvador, o Salvador é um estado brasileiro, a Bahia, na verdade, perdão, é um estado brasileiro que ela tem grande participação de africanos, né? Eles gostam muito da pimenta, dos temperos, das comidas bem temperadas. Quando as escravas africanas faziam as comidas, né, das casas de engenho, das casas grandes, elas iam colocando alguns elementos da culinária africana.
Então, isso foi despertando o prazer pelo paladar das comidas africanas também. A gente, tenho certeza que dessa lista aí vocês já devem ter provado alguma coisa e até gostado. Por exemplo, munguzá. Eu adoro munguzá. E é uma comida, né, que tem ali elementos da cultura africana. No aspecto religioso, os africanos buscaram sempre manter suas tradições de acordo com os locais de onde haviam saído do continente africano. Entretanto, a necessidade de aderirem ao catolicismo levou diversos grupos de africanos a misturarem as religiões do continente africano com o cristianismo europeu, processo conhecido como sincretismo religioso. São exemplos da participação religiosa africana: o candomblé, a umbanda, a quimbanda e o catimbó. Então, como eles não podiam adorar os seus deuses, né, de uma forma explícita, eles acabaram fazendo o que a gente chama hoje de sincretismo religioso. Eles tentavam inserir no catolicismo europeu esses deuses, né, o que eles acreditavam dentro da própria religião. O candomblé e a umbanda são religiões originalmente brasileiras, mas que surgiram com base em elementos religiosos africanos. O candomblé consiste no culto aos orixás da cultura iorubá, enquanto a umbanda é uma forma sincrética entre o candomblé, o catolicismo e o espiritismo kardecista. Samba, foxé, maracatu, congada, lundu e capoeira são exemplos da influência africana na música brasileira, que permanecem até os dias atuais. A música popular urbana no Brasil imperial teve nos escravos que trabalhavam como barbeiros em Salvador e Rio de Janeiro uma de suas mais ricas expressões. O Brasil tem a maior população de origem africana fora da África, e por isso a cultura desse continente exerce grande influência, principalmente na região nordeste do Brasil. Foi aquilo que eu falei para vocês sobre o estado, né, da Bahia. Hoje, a cultura africana é resultado também das influências dos portugueses e indígenas que se manifestaram na música. No início do século XIX, as manifestações, rituais e costumes africanos eram proibidos, pois não faziam parte do universo cultural europeu. Eram vistas como um retrato de uma cultura atrasada. Então, por isso, tudo era muito velado, tudo escondido, né? Todas as manifestações culturais deles. A partir do século XX, começaram a ser aceitos e celebrados como expressões artísticas genuinamente nacionais. E hoje, fazem parte do calendário nacional com muitas influências do dia a dia de todos os brasileiros. É importantíssimo a gente entender a importância da influência da cultura africana como a influência da cultura indígena na nossa produção cultural, certo? Então, depois de a gente relembrar um pouco do que nós vimos, né, dessa questão de cultura africana, a gente teve um conteúdo muito interessante na nossa aula síncrona, que foi a Op Art. Vamos lembrar? A Op Art, que é a abreviação de Optical Art, foi um movimento artístico que surgiu no mesmo tempo, no início da década de 60, nos Estados Unidos e na Europa. Ela surgiu ao mesmo tempo, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. A primeira obra que se enquadra neste movimento foi Zebra, feita por Victor Vasarely nos anos 30. Tal obra era composta por listras diagonais pretas e brancas e curvadas, passando ao observador a impressão de uma visão tridimensional. Professor, o que é tridimensional? Quando a gente tem a sensação que ela tem 3 dimensões: altura, largura e profundidade. Então, a tridimensionalidade, ela traz isso. A Op Art, ela tem essa sensação que a obra está saindo, né, da tela, justamente por conta do efeito óptico que ela causa. Na Op Art, as cores têm finalidade de passar ilusões ópticas ao observador. Visando atingir o dinamismo, os artistas usam tons vibrantes e círculos concêntricos, dando a ideia de movimento e interação entre os objetos e o fundo. Aí a gente tem uma imagem de uma Op Art e a gente tem a sensação que ela está se movendo, ainda mais se a gente olha fixamente para ela, por conta da utilização das cores, né, e a forma como essa obra ela foi composta. São utilizadas cores que provocam grandes contrastes, além de diferentes níveis de iluminação, explorando a criação de formas virtuais e efeitos ópticos. Após ter ganhado significativo destaque nos anos 60, a Op Art ela não tem tido muitas produções divulgadas ultimamente. Muitos pesquisadores em arte afirmam
que um dos motivos para essa desaceleração das produções de op-art talvez seja o fato dela não despertar sentimentos nas pessoas, estando mais próxima da ciência do que do homem em si. Então, a op-art, ela foi um movimento artístico, ela é um movimento artístico, mas hoje em dia a gente não tem quase produção. Alguns pesquisadores, eles acreditam que, por ela não estimular muitas emoções, quando a gente obra uma arte, por exemplo, surrealista, uma obra de arte barroca, aí você tem alguma sensação, sai algum sentimento. Você olha uma obra expressionista, né? Você fica com alguma sensação, aquela angústia, né? Mas a op-art não. Ela é mais uma percepção científica, né? É um efeito que causa nos olhos e na mente a combinação de certas cores e de certos elementos. O auge do movimento aconteceu em 1965, quando o Museu de Arte Moderna de Nova York abraçou o estilo com a exposição The Responsive Eye, o olho que responde, que apresentou 123 pinturas e esculturas de artistas como Victor Vasarely, Richard Agnieszka, Brigitte Harley, Adi Haddad, Frank Stella, Carlos Cruz, Jesus Rafael Soto, Joseph Albers, Kenneth Noland, entre outros, né? Porque são alguns dos artistas da op-art. Aí a gente tem a imagem de uma obra, que estava lá no Museu de Arte Moderna de Nova York. Aí já é uma obra que o artista ele utiliza tanta diferença de cores, vocês vão observar muita utilização do branco e do preto. Muito. Porque a mistura do branco com o preto numa obra, ela dá essa sensação de movimento para a gente. E a questão dos traços, das linhas, da forma como a obra é composta, trazendo essa tridimensionalidade. Quando a gente obra uma olha, vocês devem ter visto algumas obras na aula síncrona, ela como se a arte estivesse saindo, né? Como se a obra estivesse conversando com a gente, interagindo com a gente. Quando vocês tiverem uma folguinha, dá um Google, procure aí op-art, que tem várias obras interessantes, que faz a gente perceber que a nossa mente ela é influenciada diretamente por aquilo que a gente está vendo, da forma como a obra está sendo composta, o nosso cérebro vai fazer uma leitura específica.